Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 24 de setembro de 2025, o nosso devocional diário está em Tito, capítulo de número 1. Sim, começamos hoje a leitura da carta de Paulo a Tito. São apenas 3 capítulos, mas especiais para todos nós. Paulo se apresenta como servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo no versículo 1, e no versículo 4 ele diz para quem está escrevendo a carta: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante que essas cartas que Paulo manda a Tito e a Timóteo, as duas, ele acrescenta a palavra misericórdia. Claro, eles estão ali liderando uma igreja. Tito está em Éfeso e Timóteo está em Éfeso e Tito está em Creta. Olha o que diz aqui o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Ele deixou Tito em Creta, Timóteo ficou em Éfeso e Paulo envia cartas para estar ali mostrando as coisas. Para que ele escreve essa carta? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, estabelecesse esses presbíteros como te mandei. Paulo deixa ele em Creta, na ilha de Creta. Na ilha de Creta tem várias cidades e Tito era para pregar o evangelho e estabelecer líderes ali naquelas igrejas para continuarem. Mas antes de nós vermos aqui as qualificações que são dadas aos líderes da igreja, nós vemos que logo na saudação dos versículos 1 ao 3, Paulo vai trazer uma doutrina especial. Ele diz: segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a palavra pela pregação que não foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Que coisa especial é nós vemos como Paulo vai tratar aqui. Ele diz que ele está escrevendo, ele é servo de Jesus Cristo segundo a fé dos eleitos de Deus. Ele fala sobre a eleição, aqueles que Deus elege. Quando é que Deus elege? Ele prometeu, ele colocou uma esperança eterna nesse antes dos tempos dos séculos. E ele manifesta dentro do tempo, dentro da história, ele manifesta, ele diz: manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Entendamos que Deus elege os seus antes da fundação do mundo, mas em um momento da história ele chama através da pregação do evangelho. Se você é um eleito de Deus, ouça a palavra, queira a palavra, ame a palavra, porque ela vai te chamar, ela vai colocar em você a esperança da vida eterna, como Paulo está escrevendo aqui a Tito. Bom, Tito foi deixado em Creta para estabelecer presbíteros e Paulo diz: quem são esses? Como são os homens que você vai escolher? Quais são as qualificações? Quais são os critérios necessários para que essas pessoas sejam escolhidas para liderar a igreja? A igreja não pode ser liderada por desordenados, como ele diz no versículo 10, faladores, vãos, enganadores, homens que pregam a circuncisão ou os judaizantes. Esses aí nós temos que calar a boca, são homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância, diz o versículo 11. O versículo 16, Paulo vai dizer: eles se aí confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitos são assim, pessoas que não demonstram, na verdade, aquilo que precisa. São árvores que não produzem frutos dignos de confiança. Eles até confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras fazem com que eles neguem. Eles são abomináveis, esses que agem dessa maneira. E como devem ser os líderes, os presbíteros, os pastores das igrejas? Ele vai dizer: aquele que for, versículo 6, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, tenha filhos fiéis que possam ser acusados, que não possam ser acusados de solução nem desobedientes. Ele vai trazer aqui: essa pessoa tem que ser irrepreensível, alguém que tenha uma vida ilibada, uma vida voltada ao Senhor, uma vida que possa demonstrar confiança e transmitir ali certeza, transmitir a fé verdadeiramente, ser alguém de credibilidade. Deve ser marido de uma só mulher e ele deve ter filhos fiéis. Por quê? Versículo 7, convém que o bispo seja irrepreensível, volta ele a dizer, despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha que coisa maravilhosa. Paulo fala, ele tem que ser um despenseiro,
um mordomo na casa de Deus. Não pode haver soberba nos pastores, não pode ser alguém irado, não pode ser alguém que é dado ao vinho, um bebedão, ele não pode ser espancador, ele não pode ser aquele ganancioso, mas alguém que ama o evangelho e leva a palavra por saber, por gratidão, por saber que Cristo morreu por ele. Tem mais, ele tem que ser hospitaleiro, tem que ser amigo do bem, moderado, justo, santo, paciente, temperante. Esses são aqueles que precisam liderar a casa do Senhor. Eles têm mais, versículo 9, eles têm que reter a firme palavra, fiel palavra, que é conforme a doutrina. Mais uma vez Paulo fala de doutrina. Tem pessoas que acham que o ensino, a doutrina é algo irrelevante. Nós temos que entender que a doutrina é o sustento, é a base da igreja. Uma igreja sem doutrina, e não digo doutrina no sentido de usos e costumes como se pensava antigamente, tipo de roupa, que veste, que não veste, que põe, que não põe, que corta, que não corta, que pinta, que não pinta, nada disso. É a doutrina, é a palavra de Deus, é essa que Paulo logo na introdução trouxe aqui, é a justificação pela fé, é a eleição, é a certeza da salvação, é a incondicionalidade daquilo que Deus faz antes da fundação do mundo. Tem que reter firme essa doutrina. Para quê? Para que ele seja poderoso, tanto para admoestar, chamar a atenção, quanto para convencer os contradizentes. O pastor tem que ser alguém versado na palavra, apto a ensinar, que conheça a palavra de Deus, para quando vierem os maldizentes, quando vierem os falsificadores, os hereges, ele ter ali firmeza na sua palavra, e que assim seja. Nós estamos aqui trazendo esses devocionais para que você cresça, para que você queira estudar a palavra, busque a palavra, ame a palavra, se dedique à palavra, porque essa é a palavra que vai te fazer servir ao Senhor com maestria e com excelência. Excelência, claro, só dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. E aqui nós nos despedimos por hoje. Até amanhã e a paz do Senhor.